Alziro Zaru iniciou, em 4 de março de 1949, o programa Hora da Boa Vontade, na Rádio Globo do Rio de Janeiro. De teor ecumênico, voltado a todas as pessoas que sofriam do corpo e da alma, independentemente de crença ou descrença, o primeiro programa do gênero religioso no rádio brasileiro. Ainda em 1949, foi mais além. Exatamente neste prédio da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, um referencial para a arquitetura moderna no Brasil, reconhecido mundialmente, passou a realizar, nos meses de outubro, novembro e dezembro, na sala da diretoria, reuniões preparatórias para a cruzada de religiões irmanadas. A primeira cruzada ocorreu no ano seguinte, em 7 de janeiro de 1950, no salão do Conselho da ABI, apenas uma semana após a fundação da LBV. Na ocasião, manifestaram-se 7 oradores: Salustiano César, reverendo protestante; Teles da Cruz, católico; Murilo Botelho, esotérico; Leopoldo Machado, espírita; Eugênio Figueiredo, livre pensador; Samuel Linderman, judeu; e Ascânio de Farias, positivista. Para o saudoso jornalista Herbert Moses, o empreendedor presidente da ABI, responsável pela construção dessa sede, abre aspas, Zaru fez um verdadeiro milagre, juntando tantos inimigos cordiais na LBV, fechar aspas. Num contexto social de muita intolerância, o saudoso fundador da instituição abriu caminhos para o que mais tarde viria a se chamar diálogo interreligioso. A vanguarda dessa iniciativa foi logo reconhecida pela imprensa e por diversos setores da sociedade. Na década de 1960, Zaru recebeu do Papa Paulo VI, pelas mãos do Núncio Apostólico no Brasil, Dom Sebastião Baggio, a medalha do Papa por serviços prestados à causa do ecumenismo. O filósofo italiano Pietro Baldi, ao analisar as pioneiras propostas da LBV, entre elas o ecumenismo irrestrito, proclamou: a Legião da Boa Vontade é um movimento novo na história da humanidade. Colocará o Brasil na vanguarda do mundo. Nos anos 50, numa famosa conferência sobre a LBV, chamada Unificação, Pietro Baldi explicou: no caso presente da LBV, encontramos-nos perante uma unificação movida pelas forças do tipo sadio, impulsionadas em direção evolutiva, porque são elas dirigidas por um ideal que as coordena. Unificar os bons, respeitando as consciências, isto é, a religião e o patrimônio espiritual de cada um, é indiscutivelmente um alto ideal, um princípio de unificação novo na história e realmente moderno. E o fato de estar a quente alma brasileira respondendo ao apelo da LBV, demonstra que o Brasil se colocou também nisto,
na vanguarda do mundo. E que neste ideal, algo de substancioso que corresponde às novas exigências dos tempos, satisfazendo assim aos desejos espirituais de muitos. Por intermédio da equipe solidária da Legião da Boa Vontade na Europa, recebi um raro exemplar do jornal O Cristão, de 31 de janeiro de 1950, portanto, 31 dias depois do saudoso irmão Alziro Zarur, jornalista, escritor, poeta, radialista, ter fundado a Legião da Boa Vontade. O Cristão é da cidade do Rio de Janeiro, essa publicação evangélica, mas que foi encontrada em Portugal. Encontramos uma reportagem na página 10 sob o título O Valor da Cooperação. O que a Legião da Boa Vontade faz? Assinada por Salustiano César, ministro evangélico, que documenta o nascimento da Legião da Boa Vontade, criada por Alziro Zarur em 1950. No dia 7 de janeiro corrente, especialmente convidado como ministro protestante, participei de uma interessantíssima, quão surpreendente, observem bem, participei de uma interessantíssima, quão surpreendente missão no edifício da Associação Brasileira de Imprensa, onde o espírito colaborativo, numa forma toda providencial, se caracterizou pela representação em conjunto de pessoas de diferentes credos e correntes filosóficas. Nossa palavra, baseada em Romanos, Epístola de Paulo, capítulo 12, foi ouvida com extraordinários aplausos ao lado dos oradores israelita, positivista, esoterista, espírita, católico romano, livre pensador e assim por diante. Muitíssimo impressionante, prossegue o pastor Salustiano César, narrando, foi essa solenidade pelo objetivo culminante de congregar as pessoas de boa vontade em favor dos que ficaram à margem da vida. Com este objetivo, foi organizada a Legião da Boa Vontade, que atenderá sem preconceitos, vejam a base da LBV, sem preconceitos, a todos os que sofrem nos seus leitos de dor, em suas casas ou emparedados nos hospitais. A atuação ecumênica da Legião da Boa Vontade desde os seus primórdios, na década de 1940, e sua abrangente visão do assunto, a credenciou, por exemplo, a participar da Conferência de Cúpula da Paz Mundial para o Milênio, promovida pelas Nações Unidas, e ser convidada pela ONU a coordenar a comitiva de religiosos do Brasil. Para Paiva Neto, o sentido de religião vai além da compreensão geral. Então, como eu dizia, já na década de 80, escrevendo na Folha de São Paulo e em muitos outros jornais, muitas outras publicações, não vejo religião como ringues de luta livre, nos quais as muitas crenças se violentam no ataque ou na defesa de princípios ou de Deus que é amor
e que, por isso, não pode aprovar manifestações de ódio em seu santo nome, nem precisa da defesa raivosa de quem quer que seja. Alcídio Zarur, fundador da Legião da Boa Vontade, alertava: o maior criminoso do mundo é aquele que prega o ódio em nome de Deus. Então, eu compreendo religião como fraternidade, como solidariedade, união, respeito à vida, iluminação das almas. Só posso entendê-la como algo dinâmico, vivo, pragmático, realizador, que abre caminhos de luz no espírito dos homens e que, por essa razão, tem de estar na vanguarda. Não a entenderia a religião se ela não atuasse também de modo prático na transformação das realidades tristes que ainda atormentam os povos. Esses, cada vez mais, estão necessitados de Deus, que é antídoto para os males sociais, morais e espirituais, incluídos o imobilismo, o sectarismo e a intolerância degeneradores, que obscurecem o espírito das multidões. Religião é para tornar o ser humano melhor, integrando-o no seu Criador pelo exercício da fraternidade e da justiça entre suas criaturas. E de maneira alguma devem-se excluir os ateus de qualquer providência que venha beneficiar o mundo. O ecumenismo, como entendemos, na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, é o caminho aberto para a paz. É preciso desarmar os corações, sim, para que nem as religiões sejam motivo de morte, até mesmo morte. Religião, eu tenho um artigo que já publiquei. Religião não rima com intolerância. Para esse importante evento, a Conferência de Cúpula da Paz Mundial para o Milênio, que ocorreu na sede da ONU em Nova York, Estados Unidos, entre os dias 28 e 31 de agosto do ano de 2000, Paiva Neto enviou seu artigo O Dinamismo da Paz, na publicação da LBV Paz para o Milênio, um verdadeiro tratado sobre ecumenismo. O mundo fatiga-se com demasia de palavras e pobreza de ações eficazes. Atos que de forma efetiva sirvam de modelo para a concretização de um espírito de concórdia que, na verdade, transforme o indivíduo de dentro para fora, coisa que não se consegue por decreto. Evidentemente que esse trabalho humano e espiritual de iluminação das criaturas deve ser acompanhado por acertadas medidas políticas, econômicas e sociais, instrução, educação e a indispensável espiritualidade ecumênica. Isso é, uma perfeita sintonia com as dimensões superiores da humanidade celeste, até agora invisíveis aos nossos olhos materiais. No entanto, os mortos, entre aspas, que ninguém morre, os mortos não morrem, continuam vivos e aí estão a nos influenciar desde que o mundo é mundo. Por isso, nos encontramos hoje aqui irmanados. Se nós, os religiosos,
não dermos exemplo perene de fraternidade, a única coisa que haveremos de merecer será a mais severa punição da história. Convidar todos ao ingresso sem tardança na sublime escola do amor fraternal, para flagrantemente vivê-lo, é, em resumo, a tarefa empreendida pelos fundadores das crenças. Executá-la em harmonia é finalmente trilhar o caminho que leva à paz. Todo documento derradeiro assinado neste encontro internacional seria um engodo lançado à face do mundo se não sairmos daqui convencidos de que somos legitimamente humanidade. Um poema de compaixão, como queria o Buda, ao término da Conferência de Cúpula da Paz Mundial para o Milênio, que tem a Organização das Nações Unidas, ONU, como anfitriã, atravessemos os seus portais definitivamente como irmãos. Irmãos e irmãs aqui, irmãos e irmãs lá fora, irmãos e irmãs a milhares de quilômetros de distância. E só assim seremos capazes de satisfatoriamente concretizar o que neste evento ajustamos. Por meio da realização de fóruns, encontros, ações solidárias, bem como da participação em diversos comitês, grupos e movimentos de diálogo interreligioso no Brasil e no exterior, a LBV e a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, vem consolidando o avançado ideal do ecumenismo nesses 70 anos de experiência. Dentre mais alguns marcos, vale ressaltar que no ano de 2004, a LBV foi cofundadora do Comitê de Espiritualidade, Valores e Interesses Globais na ONU. E em 22 de janeiro de 2013, o Templo da Boa Vontade foi escolhido para sediar o evento da oficialização do Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa da Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República do Brasil. O ato solene ocorreu na nave do Templo da Paz, com a presença de autoridades e do povo que superlotava o ambiente. Por tudo que o Templo da Boa Vontade representa, a data em que foi inaugurado, 21 de outubro, passou a ser o Dia do Ecumenismo no Distrito Federal, nos estados do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Mato Grosso, do Espírito Santo, de Santa Catarina, do Paraná e nos municípios de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul e Maringá, Paraná, fazendo parte do calendário oficial para milhões de brasileiros. Mas afinal, o que significa ecumenismo? Que sentimentos e conceitos a palavra evoca? É o que descobriremos na nossa próxima etapa.